Bom, como a gente viu lá no começo da disciplina, cadeias podem representar qualquer objeto, certo? Por exemplo, números, eu quero representar os números 5 ou 7, eu posso usar os próprios números, ou posso usar alguma representação binária deles, ou uma representação lunária, certo? Então eu teria 5 zeros ou 5 As, isso aqui seria o número 5 sendo representado, tá? A gente pode representar polinômios, tá? Então uma forma seria tentar descrever o mais parecido possível com o que a gente tem, com o que a gente costuma fazer, certo? Ou então algo assim, né? Não sei, eu inventei isso. Entre dois sustenidos, aqui eu tenho um coeficiente, ou uma variável, ou um expoente. Só que aí eu tenho que meio que fixar que eu sempre vou ter esses três para cada um dos termos, né? Então eu tenho um termo aqui, aí tem um mais. Aí tem um outro termo. Esse termo vai ter três coisas. O coeficiente, a variável e o expoente dela, que nesse caso aqui é 1, né? Aqui também deveria ter, depois do 9, a variável e o expoente dela, que nesse caso seria 0, que o 9 não tem nada. Então, defina a sua representação e se mantenha, né, nela. Grafos, né, que é uma coisa que a gente costuma só desenhar bastante, a gente também pode representar com uma cadeia, onde eu poderia, por exemplo, ter a sequência de vértices e depois vir a sequência de arestas, né, o conjunto de arestas. Então a gente consegue fazer isso também com a representação. Então eu sei que, olha, vai vir abre parênteses e aí cada vértice está separado do outro por vírgula, fecha parêntese. Próximo que vier vai ser o conjunto de arestas. E aí cada aresta vai estar dentro de um parzinho também de parênteses. Enfim, a gente pode representar a imagem também por cadeia, certo? Então, as imagens, na verdade, são um monte de números que representam as cores de cada posição, de cada pixel. E aí eu poderia ter uma sequência aqui que seria, na verdade, cada linha estaria dentro aqui de um parênteses, né? Seria separado aqui por parênteses. E esse aqui é o conjunto de cada célula, certo? Aqui seria a próxima linha e eu teria todas as linhas, certo? E a FDES, autômatos finitos determinísticos, por que não? Também posso representar eles por cadeias. Essa cadeia aqui representaria a quíntupla, né? Que a gente precisa de 5 coisas para definir autômato finito determinístico. Aqui seria o conjunto de estados que eu tenho, aqui seria o alfabeto. Depois vai vir aqui uma sequência com 4 aqui, né, que seria a função de transição. E aí eu sei que o primeiro símbolo vai ser um estado, um símbolo do alfabeto e para qual estado eu vou, certo? Essa minha representação eu defini desse jeito. Próxima coisa aqui seria o estado inicial. E aqui seria um conjunto com os estados finais, que nesse desenho aqui que eu fiz só tem um, né? E por que então isso é importante? Por que qualquer objeto ser representado por cadeia é importante? Porque máquinas de Turing recebem cadeias, tá? Então a gente viu que elas vão receber cadeias e vão trabalhar em cima delas. Como eu sei que qualquer objeto pode ser escrito como uma cadeia, eu vou sempre assumir que o objeto vai ser convertido numa cadeia para eu poder passar ele para a máquina, tá? E aí eu vou programar a máquina para decodificar daquele jeito que eu codifiquei. E é para ela funcionar daquele jeito que eu fiz ela codificar o objeto, certo? Por quê? Porque a gente vai começar a falar de descrições de alto nível da máquina e a gente não vai ficar se preocupando com os detalhes de como é a cadeia especificamente, onde tem parêntese, onde não tem, onde tem sustenido, certo? Então, essas descrições de alto nível, elas não vão detalhar a codificação. A gente vai assumir o seguinte: se a gente fala, olha, considera essa entrada W aqui, a gente já vai assumir que é uma cadeia. Considera essa entrada escrito dessa forma, com o menor aqui e A maior. Esse vai ser o objeto A codificado em cadeia, seja lá como for que você ou alguém pensou em codificar esse objeto. E aí a gente vai assumir que a primeira coisa que a máquina faz é testar se ela recebeu algo naquela codificação que ela está esperando, certo? Então a gente não vai escrever exatamente, olha, verifica se tem um parênteses, verifica, porque a gente não sabe como essa codificação foi feita, a gente só sabe que pode ser feita alguma codificação. Então a gente vai aceitar que a máquina consegue fazer a decodificação, consegue verificar que a cadeia está no formato certo. Vou dar um exemplo dessa discussão em grafos, tá? Então vamos considerar essa linguagem
uma linguagem que contém cadeias, que são codificações de grafo, numa codificação que eu escolhi fazer. Essa linguagem só vai ter codificações de grafos que são conexos. Então aqui eu coloquei 4 exemplos de grafos. Esse aqui é conexo, ele estaria na minha linguagem. Esse aqui não é conexo, esse aqui é conexo, estaria na minha linguagem, e esse aqui não é conexo. O que é um grafo conexo? Um grafo é conexo se existe caminho entre todo o par de vértices, tá? Então, nesses 2 exemplos aqui, por exemplo, não tem caminho de A para D. Aqui não tem caminho do V1 para o V4, por exemplo. O que é um caminho, né? O caminho é uma sequência de vértices, tal que 2 vértices consecutivos da sequência têm uma aresta entre eles, certo? Então, por exemplo, aqui, 2, 3, 5, 6 é um caminho, porque tem uma aresta do 2 para o 3, do 3 para o 5, do 5 para o 6. Aqui, A a B é um caminho, porque tem uma aresta do A para o B. A questão aqui, por exemplo, é que a gente não conseguiria fazer um caminho do tipo V1, V2, V4. Porque não tem, isso aqui não seria um caminho, porque não tem uma aresta do V2 para o V4. Como que eu verifico se um grafo é conexo? Tem essa questão, então, de... Para todo par de vértices, verifica se tem um caminho entre eles, mas isso é muito ruim de ser feito. É uma forma de fazer isso, mas é uma forma muito custosa, muito ruim. A forma mais conhecida de se descobrir se um grafo é conexo é fazendo o seguinte. Eu vou começar, nesse exemplo aqui, é um grafo desconexo. Eu vou começar com um vértice qualquer e eu vou marcar esse vértice. A partir de agora, o que eu vou fazer é escolhe algum outro vértice qualquer que tenha uma aresta para esse cara marcado. Então, eu posso, por exemplo, escolher esse aqui, porque ele tem essa aresta aqui que vai lá para o que já estava marcado. Agora, escolhe qualquer outro vértice que tenha uma aresta para alguém que está marcado. Pode ser esse. Bom, ele tem aresta para os 2, eu vou assumir que eu escolhi essa. Não importa. O importante é ter uma aresta para alguém marcado. Escolhe um outro vértice aí que tem aresta para quem que já está marcado. Vou escolher esse. E vai fazendo isso, tá? Então, tudo que eu preciso fazer é seguir por arestas, né? Então, eu estou criando caminhos de alguém marcado para alguém que não está marcado. Vai ter um momento em que eu posso chegar aqui. Deixa eu fazer mais dessas aqui. Nesse ponto agora, eu não tenho mais como marcar alguém que tenha aresta para alguém já marcado. Não existe. Tem alguns vértices aqui que não foram marcados, mas não tem aresta deles para os que já foram marcados. Esse grafo é desconexo. E é por causa disso, porque eu fui fazendo essa construção de seguir vértices marcados e eventualmente eu não consegui marcar todo mundo. Com isso a gente pode ver que esse aqui, se eu começo a marquei esse vértice, aí eu vou marcar qualquer outro que seja vizinho de algum marcado. Marca qualquer outro que seja vizinho de algum marcado. Era o mesmo grafo, né? A gente consegue ver que a gente vai conseguir fazer esse procedimento para todos os vértices aqui. Já ia fazer aqui. Então, a gente vai perceber que agora todos os vértices do grafo ficaram marcados, certo? Todos os vértices do grafo ficaram marcados por esse procedimento. Então, esse sim é conexo. Isso que eu descrevi para vocês é uma busca em grafos. A ideia das buscas em grafos é sempre, eu tenho um conjunto de vértices marcados ou visitados, que em geral é a terminologia que a gente usa, e o resto, que é não marcado, não visitado. E eu preciso de alguém que está marcado, encontrar uma aresta para alguém que não está, tá? Então, todos os nossos algoritmos de busca fazem isso. Dependendo da ordem como eu olho para esses caras, é que a gente faz busca em largura, busca em profundidade, tá? E a gente vai vai fazer uma máquina de Turing para fazer exatamente esse procedimento. Eu quero decidir essa linguagem, quero saber então se eu consigo, dado um grafo qualquer, verificar se ele é conexo ou não. Então, sobre esse grafo, eu coloquei aqui também aquele exemplo que a gente já tinha visto de grafo lá em cima, só para a gente ver o que a máquina está fazendo. Então, sobre a entrada G, eu já estou assumindo que, seja lá como for que você decidiu codificar o seu grafo, a máquina vai ter um passo aqui onde ela vai verificar se aquela codificação vale. Então, eu decidi codificar assim. Um conjunto de vértices vai estar entre parênteses, tem vírgula entre eles. Então, mesmo que essa máquina não faça isso, não importa. Eu codifiquei de um jeito específico aqui.
Primeira coisa que selecione o primeiro vértice do grafo e marque. Tá aqui o primeiro que eu consegui ver nessa minha forma de representar o grafo. Repita até que nenhum novo vértice seja marcado. Marque um vértice que tenha aresta para um vértice já marcado, né? Então, eu vou vir aqui na lista de arestas. Olha, tem esse vértice aqui que já está marcado e essa aresta leva para o B. Então, eu vou vir aqui e vou marcar o B. Aí, eu vou voltar aqui, né? Olha, essa aqui é um vértice que já é marcado e tem uma aresta para o C. Então, eu vou poder marcar o C. Olha, essa aresta aqui é do B para o C, os dois já estão marcados, não tem nada o que fazer. Aqui é do C, o C já está marcado, né? E tem para o D, então eu vou conseguir marcar o D também. Agora, eu não consigo mais fazer isso, né? Porque eu não consigo mais marcar nenhum novo vértice. Então, esse laço acabou. Eu vou repetir até que ninguém seja marcado, eu não consigo mais marcar ninguém. Se todos os vértices forem marcados, aceite. É o nosso caso, né? Todos os vértices aqui estão marcados. Então, isso aqui é uma representação de um gráfico conexo. Então, essa é uma representação em alto nível da máquina que faz isso. Porque eu não estou falando da representação eu não estou falando da codificação do grafo. Não me importa se você usou hashtag ou o símbolo do dólar, o que seja aqui para diferenciar essas coisas. No fundo, não importa, tá?